Olá, eu sou a irmã Isabel e hoje eu quero te contar sobre a minha vocação. Então, na minha infância eu gostava muito de brincar, era muito arteira, uma criança assim muito feliz e eu queria ser várias coisas. Eu queria ser advogada, porque eu falo muito. Queria também ser professora, depois queria ser dançarina, queria ser jogadora de futebol e no fim eu disse, não, eu quero ser uma coisa grande para ajudar as pessoas necessitadas. Então eu disse, gostaria de ser presidenta. Então, ainda na minha infância, quando eu tinha 7 anos, eu perdi meu pai. Porém, antes eu não conhecia ele. A minha família diz que eu tive contato com ele, mas eu não sabia que era o meu pai. Então, quando eu vi o meu pai, a primeira vez que eu tive contato com ele, que foi no seu velório, aquilo me deixou muito revoltada. Então, daquela criança feliz, que tinha vários sonhos, que tinha vida, tudo mais, eu passei a ser uma criança que é triste, mas não no exterior parecia sempre feliz, parecia a mesma. Não tratava mal a ninguém, mas dentro de mim a coisa mudou muito. Eu passei a guardar rancor, passei a não acreditar no amor, inclusive no amor da minha família. E passei a não acreditar em Deus. Isso me deu muita raiva de Deus, porque eu disse, não tive contato com meu pai, nunca escrevi um Feliz Dia dos Pais para alguém. Não fui como as outras crianças. Eu sei que a maior parte das pessoas sofreram o abandono, ou não tiveram ou o pai ou a mãe por perto, por diversos motivos. Então, alguém sei que me entende. Por muito tempo eu pensei que o meu pai tinha me abandonado, tinha me rejeitado. Então eu vivi com essa coisa dentro de mim. E isso foi muito forte na fase da adolescência. E nessa fase perdi também o gosto de viver. Para mim, viver ou não viver era a mesma coisa. E eu, ainda nessa fase, uma prima minha falou que queria ser irmã. E pediu que eu falasse com uma irmã, essa irmã brasileira, que se chama Irmã Taeko. Então eu fui com ela para falar para aquela irmã, dizer, olha, Irmã Taeko, a minha prima quer ser irmã, e ela tinha vergonha. Quando eu fui falar com essa irmã, ela falou, não, ok, ela podemos fazer acompanhamento, mas Deus chama a ti. Eu disse, que absurdo que Deus chama a mim. Eu que já nem acreditava em Deus. Eu ia para a igreja só por respeito à minha família, que é muito católica, só para agradar a eles. Mas eu já tinha feito um projeto que em 2012 eu faria o sacramento da confirmação. E aí eu sairia da igreja, eu me jogaria nos estudos, e eu gosto muito de estudar, e que Deus não fazia mais sentido na minha vida. Então, eu estava contando um pouco sobre a minha infância, o início da minha adolescência. E eu antes não tinha assim, muito contato com a família do meu pai. Hoje em dia é diferente, hoje em dia eu tenho contato, nos queremos bem, a relação é boa. E aqui eu estou no quarto de uma mulher que mudou a minha vida. Então, que é Madre Clélia. E nessa etapa, quando eu não acreditava mais em Deus, tudo aquilo, né? A irmã Taeko me deu um livro que se chama Inexplicável Merlone. Depois vai aparecer aí para vocês. Então, eu tive resistência, não quis ler esse livro, porque eu disse que vai que isso me hipnotize, né? E eu não quero ser irmã nem morta, não serei irmã. E depois as irmãs me chamaram para fazer uma experiência de mais ou menos uma semana com elas. E aquilo me invadiu de tal maneira que eu disse, não, eu tenho que ser irmã, não tem outra coisa.
Ok, depois de um tempo, perdi o contato com elas por uns 4 anos. E eu falava para minha família, olha, eu só queria ser irmã das irmãs inexplicáveis, porque eu não conhecia nem o nome delas. E o nome das minhas irmãs se chama Apóstola do Sagrado Coração de Jesus. Quando, depois de 4 anos, a minha tia, eu tenho uma tia que ela é irmã salesiana, ela procurou essas irmãs para dizer que, olha, eu tenho uma sobrinha que somente quer ser apóstola do Sagrado Coração de Jesus, não quer ser outro tipo de irmã. Aí, o que acontece? Quando ela encontra essas irmãs, eu fiquei com vergonha. Eu disse, mas eu já não quero mais ser irmã. Porque aquilo tudo voltou tudo de novo. Eu também continuei com aquela coisa de não acreditar ainda em Deus e tudo mais. E aí, quando a minha tia falou com elas, e elas disseram que queriam falar comigo, então aí eu disse, não, eu vou ser decente, vou lá, não vou falar por telefone, vou lá e vou falar para elas que eu não queria mais ser irmã. Então elas marcaram mais um encontro de uma semana de convivência. Fui para dizer que não queria ser mais irmã. E o primeiro lugar onde eu entrei, onde elas me levaram, foi na capela, numa capelinha bem simples, que também vocês vão ver aí. E quando eu cheguei naquela capela, minha gente, só o fato de ter entrado naquela capela bem simples, que não tinha nada assim de extravagante, eu senti aquele vazio que eu tinha dentro de mim desaparecendo. Senti novamente aquela alegria. Eu me senti aquela pessoa livre. Senti aquilo que eu não sentia há bom tempo, o amor. Então, ali eu disse, não, eu não vou falar para as irmãs que eu não quero ser mais irmã, mas eu vou dizer que eu quero sim. E agora, custe o que custar, eu serei apóstola, porque aqui é o meu lugar, porque isso eu já não sentia há bom tempo. Então, depois disso, eu falei novamente com a minha família, que era ser irmã. Foi difícil porque a minha família não aceitou muito, somente a minha avó e alguns da minha família aceitaram. Para minha mãe foi muito difícil, eu sou a primeira filha. Ela também já tinha vários projetos também, e eu também nunca falei que queria ser assim, irmã. E também saber que eu ia morar só com pessoas estrangeiras. Então, para uma pessoa menor de menor idade, para uma mãe é muito difícil isso. Então, ela não aceitou naquele período. Eu fugi de casa. Foi uma confusão muito grande. Se vocês quiserem saber bem dessa confusão, vocês deixem aí nos comentários, que eu também posso contar com tranquilidade. Foi uma confusão, envolveu polícia, envolveu advogado, envolveu muita coisa. E a minha mãe ficou muito triste com essa minha decisão. E eu também fiquei muito triste, porque eu não conseguia entendê-la, porque eu dizia para mim, olha, é a minha salvação, né? Estou vivendo um momento muito bom. Hoje eu desejo viver, hoje eu desejo várias coisas, voltei a sonhar. E a minha mãe não está feliz com isso, porém ela não sabia de nada disso que eu estava vivendo. Então, aí com tudo isso que eu estava falando para vocês sobre a minha mãe, então eu entrei e aí eu pensei que perdi a minha mãe. Estava muito assim, já não tenho um pai, agora perdi a minha mãe estando viva. Mas ali eu vi o que é amor de mãe. Porque por mais que ela não era de acordo, para ela talvez naquele momento era um absurdo aquilo, mas ela esteve comigo em todos os momentos. Eu fiz o sacramento da confirmação dentro da congregação, quando eu estava na primeira etapa, que se chama aspirantado, e ela esteve lá comigo. Fiquei doente, ela também esteve lá comigo. Em nenhum momento ela me abandonou. E hoje é a pessoa que mais celebra, mais vibra, porque eu daqui a pouco vou fazer os votos perpétuos. Por isso que eu estou contando para vocês a minha história vocacional. Então, continuando, depois eu entrei nas irmãs, lembrando que eu ainda era uma pessoa rancorosa, muita coisa. Não é que eu entrei naquela capela em passo de mágica, tudo foi embora. Não, fiz um processo estando aqui dentro e eu tive contato com uma pessoa que eu ainda não conhecia bem.
E ainda por cima com um título que se chama Sagrado Coração de Jesus. O fato de eu ter conhecido Madre Clélia viveu várias coisas difíceis. Depois eu me encontrei com ela, mas ela me apresentou o Sagrado Coração de Jesus, que foi quem me fez acreditar no amor. Então, quando eu tive contato eu vi que não, então Deus não é essa pessoa que pune, que queria o meu mal, que não me ama. Pelo contrário, Ele tem um coração, Ele morreu por mim, Ele me ama. E ainda sabendo que eu já não acreditava nele, Ele me chamou para ser irmã. Então, aí as coisas mudaram. Eu passei a ver o amor da minha família para comigo, porque antes a minha família me amava, mas eu que não reconhecia isso. E também passei a reconhecer o amor de Deus para comigo, me reconciliei com Deus, me reconciliei comigo, com a minha história. É claro que algumas coisas ainda tenho que trabalhar, tem coisas que voltam às vezes, isso é normal, mas o fato dele ter me chamado, o fato de hoje eu ter me tornado irmã, olha, eu vos digo que eu sou muito feliz. Sou muito feliz nessa vida, sou muito realizada. Até alguns dias eu falei, olha Deus, se quiserem me levar, eu vou ser também a pessoa mais feliz desse mundo. Então, para mim, o fato de hoje eu celebrar os votos perpétuos, que vão ser no dia 25 de julho, e vocês estão convidados. Então, o fato de celebrar não é só uma simples festa. É o dia que eu vou celebrar, que várias pessoas vão celebrar a história também da minha salvação. Então, aqui diante de Jesus, aqui no sacrário, eu agradeço a Ele pela minha vocação, por ter me acompanhado em todos os momentos da minha vida, por todas as pessoas que passaram pela minha vida, pela minha família maravilhosa que me ajudou, que está comigo, que esteve sempre comigo, ainda continua comigo, pela minha família também religiosa que me acompanha até hoje, pela formação que me deram, e agradeço a Ele porque hoje eu posso compartilhar a minha história com vocês sem nenhuma vergonha, mas com muita gratidão. Então, que o Sagrado Coração de Jesus abençoe a cada um de vocês. Desejo tudo de bom a vocês e que também possam ouvir aquilo que Ele quer de cada um, seja se Ele vos chama para o matrimônio, se Ele vos chama para a vida religiosa, se Ele também vos chame para a vida sacerdotal ou também laical, mas que cada um descubra o que lhe faz feliz, o que Deus quer de cada um de vocês. E também eu vos espero que me acompanhem. Em Moçambique será às 10 horas os meus votos perpétuos. Em Brasília eu acho que será, não sei se 5 horas de madrugada. Para quem tiver pique, vem acompanhar conosco. E para quem não tiver, depois acompanhe que vai estar gravado. Então desejo tudo, mas tudo de bom a vocês, e se tiver alguma dúvida, coloquem aí nos comentários que depois eu posso explicar com calma. E que Madre Clélia também vos abençoe.